uma descoberta revolucionária de pinturas rupestres tem o potencial de mudar nossa compreensão sobre o homem pré-histórico. Será que essa descoberta extraordinária pode desafiar nossas crenças existentes sobre a raça humana e nossos ancestrais antigos? Para descobrir, vamos nos aventurar nas profundezas da história e desvendar os segredos ocultos dentro dessas obras de arte recém-descobertas, potencialmente lançando uma nova luz sobre as vidas e culturas de nossos ancestrais pré-históricos. Número 20. A Caverna-chave foi descoberta em 18 de dezembro de 1994 por uma equipe de espeleólogos. A Caverna-chave é um sítio arqueológico de renome mundial e um tesouro do patrimônio mundial da Unesco. A exploração inicial da caverna foi realizada por uma equipe de 3 espeleólogos, Elie Brunel Deschamps, Christian Heer e Jean-Marie Chave, nomeados em homenagem à caverna. 6 meses depois, após a descoberta de uma entrada conhecida como L de Baba, além das impressionantes pinturas pré-históricas e artefatos humanos, a equipe também encontrou restos fossilizados, pegadas e marcas de vários animais, incluindo alguns que se extinguiram desde então. É notável observar que, apesar de serem da idade pré-histórica, as pinturas nessas paredes mostram pelo menos 13 espécies diferentes, o que certamente quebra o molde da arte rupestre paleolítica tradicional, que frequentemente retrata os mesmos herbívoros conhecidos, como cavalos, bisões e mamutes. Em vez disso, as paredes da Caverna-chave também mostram predadores de topo, como leões das cavernas, leopardos, ursos e hienas das cavernas. E, como uma surpresa emocionante, os artistas da caverna também deixaram representações vívidas de rinocerontes, aumentando a reputação da caverna como uma maravilha pré-histórica. É como se estivéssemos caminhando ao lado dos antigos artistas, testemunhando sua fascinação pelas poderosas criaturas que vagavam pela Terra há milhares de anos. Os artistas por trás dessas pinturas foram verdadeiros inovadores. Ao contrário de outros artistas de cavernas, eles usaram técnicas revolucionárias para sua época. Parece que prepararam as paredes da caverna como uma tela, raspando cuidadosamente a sujeira e as áreas ásperas para criar uma superfície lisa e limpa para suas obras-primas. Embora os especialistas tenham debatido a idade exata dessas pinturas, um estudo recente sugere que elas foram criadas durante o período aurignaciano, aproximadamente entre 32.000 e 30.000 anos atrás. Número 19. A Caverna Mura, situada nas colinas onduladas do noroeste da Bulgária, perto da pitoresca vila de Richa, é adornada com uma impressionante coleção de pinturas pré-históricas que abrangem várias eras, desde o Epipaleolítico até o início da Idade do Bronze. As paredes da caverna estão decoradas com uma ampla gama de obras de arte que mostram composições tanto figurativas quanto abstratas, oferecendo uma visão fascinante sobre a vida de nossos antigos ancestrais. Dentro da caverna, a galeria de pinturas, estimada para ter sido feita entre 8.000 e 10.000 anos atrás, revela uma coleção impressionante de murais vibrantes que retratam cerimônias religiosas, cenas dinâmicas de caça, deuses únicos da Península Balcânica e motivos gráficos intrincados. Essas pinturas cativantes, elaboradas por mãos habilidosas há milhares de anos, não apenas demonstram uma habilidade artística excepcional, mas também oferecem uma janela única para as práticas espirituais, tradições culturais e vida cotidiana de nossos antecessores, tornando a Caverna Mura um destino verdadeiramente inesquecível. Entre as obras de arte mais marcantes da caverna estão a Dança da Fertilidade e a Cerimônia de Caça, que se destacam como exemplos particularmente notáveis de criatividade pré-histórica. Curiosamente, os artistas usaram guano de morcego como meio para dar vida a essas imagens vívidas. Com mais de 750 imagens identificadas, a caverna é verdadeiramente um tesouro de arte antiga. No entanto, como todos sabemos, artes como essas são certamente preciosas e precisam ser mantidas sob estrita vigilância para preservar essas obras de arte valiosas. A entrada na caverna é agora rigorosamente controlada, uma medida introduzida após anos de acesso livre que infelizmente resultaram em vandalismo e danos a algumas das obras. Hoje, a caverna está aberta para visitantes o ano todo, mas a visualização das pinturas requer o acompanhamento de um tour guiado e a compra de um ingresso, garantindo sua preservação para futuras gerações. Número 18.
Pesquisadores acreditam que uma notável pintura de porco descoberta na caverna Liang Tedong, na ilha Sui da Indonésia, representa algumas das mais antigas representações rupestres já criadas por humanos antigos. Em 2021, dataram essa imagem de um porco verruguento de tamanho quase real, também conhecido como porco verruguento de Suíça, com pelo menos 45.500 anos. Essa idade impressionante faz dela a pintura figurativa de caverna mais antiga conhecida no mundo, ampliando as fronteiras de nossa compreensão sobre a arte pré-histórica. Muitos arqueólogos, no entanto, acham isso difícil de acreditar. Mas se essa data estiver correta, a descoberta na caverna Liang Tedong pode significar o exemplo mais antigo conhecido de arte figurativa, que ilustra objetos do mundo real, em vez de meros padrões e designs abstratos. A criação dessas pinturas de porcos envolveu um processo fascinante. Os humanos antigos pulverizavam ocre em um pó fino, que depois misturavam com água para produzir uma tinta vívida. Essa mistura permitiu criar imagens marcantes e duradouras. Embora a composição da tinta infelizmente desafie métodos de datação precisos, essa descoberta não apenas lança luz sobre as capacidades artísticas de nossos ancestrais, mas também oferece uma visão sobre a importância cultural e simbólica de seu trabalho. À medida que os pesquisadores continuam a estudar essas pinturas antigas, a caverna Liang Tedong pode revelar ainda mais segredos sobre o início da criatividade humana. Número 17. A caverna El Castillo, também conhecida como a Caverna do Castelo, é um santuário de pinturas antigas localizado nas impressionantes cavernas de Monte Castillo, em Puente Viesgo, Cantábria, Espanha. Este local encantador abriga a pintura de caverna mais antiga conhecida, um hipnotizante disco vermelho salpicado, estimado em mais de 40.000 anos. A exploração adicional levou a uma revelação fascinante em 2013. A maioria dos stencils de mãos encontrados em cavernas francesas e espanholas, incluindo El Castillo, foram criados por artistas femininas, desafiando a crença de longa data de que essa forma de arte era dominada por homens. Hermílio Alcalá del Rio descobriu a caverna El Castillo em 1903. Como figura pioneira no campo da arqueologia, ele revelou uma vasta coleção de imagens feitas em carvão e ocre vermelho que adornavam as paredes e tetos de várias cavernas. Essa incrível descoberta abrangeu milhares de anos, tecendo uma tapeçaria visual desde o início da criatividade humana, na era paleolítica inferior até a Idade do Bronze e o reino místico da Idade Média. Mais de 150 desenhos antigos foram encontrados e registrados em El Castillo. Alguns desses desenhos mostram cervos com sombras, tornando-os muito realistas. A arte nessa área é tão impressionante que até o famoso artista Picasso disse que as pessoas não aprenderam muito em 12.000 anos. Muitos dos desenhos mostram animais como cavalos, bisões, cervos, mamutes e até alguns cães. A arte das cavernas pode ser dividida em 3 grupos, cada um de uma era distinta. As pinturas negras, criadas durante a Era Solutreana, são o primeiro grupo. As pinturas coloridas, como o mamute vermelho, são da Era Magdaleniana. E as obras de arte mais simples, incluindo 40 impressões de mãos vermelhas e dezenas de círculos vermelhos, datam da Era Aurignaciana. Muitas dessas impressões de mãos estão reunidas em uma pequena sala chamada Galeria das Mãos, enquanto outras estão escondidas mais profundamente na caverna, esperando para serem descobertas, como o círculo vermelho encontrado no corredor mais profundo, denominado Deus Punus, que foi spray pintado há cerca de 33.000 anos. Número 16. A arte rupestre Uir é um paraíso de arte rupestre que exibe algumas das obras mais extraordinárias e inspiradoras de arte antiga no planeta, e sua importância é tão profunda que é uma das principais razões pelas quais Kakadu ostenta um status de patrimônio mundial duplo sem igual. Impressionantes pinturas pré-históricas, algumas das quais datam de impressionantes 20.000 anos, estão escondidas sob as enormes rochas do local. Essas obras vibrantes retratam uma fascinante variedade de animais, incluindo baramundi, bagres, tartarugas, goanas e até o extinto fossa, também conhecido como tigre da Tasmânia. As pinturas revelam uma história fascinante da interação humana antiga com o ambiente. Elas capturam um momento crucial na história, mostrando os primeiros encontros entre os aborígenes e os estrangeiros. Em algumas galerias, as pinturas em raio-x dessa coleção datam do período de Água Doce, há apenas 1.500 anos, e retratam um mundo vibrante repleto de vida.
Essas antigas obras de arte apresentam uma variedade de peixes, aves aquáticas, moluscos, wallabies, aidas e inhames, evidenciando a abundância de alimentos que cercavam Uir e a engenhosidade de seu povo. Também na galeria principal podem ser vistas pinturas de homens brancos e logo acima, espíritos mimi, que são tão finos que podem deslizar para dentro e fora das rachaduras na rocha. É um mistério como os artistas conseguiram alcançar essas partes da rocha para pintar os espíritos mimi. A explicação local é que os espíritos mimi pintaram as imagens eles mesmos e trouxeram a rocha para o nível do solo para fazê-lo. No extremo norte da galeria principal, pode-se ver uma pintura de um fossa ou tigre da Tasmânia, que está extinto na área há cerca de 2000 anos e atesta a antiguidade das pinturas. Este é o local mais sagrado em Uir e tradicionalmente é um local exclusivo para mulheres, embora essa regra seja relaxada para turistas não indígenas. Número 15. Caverna de Pechmerle. A caverna de Pechmerle, uma fascinante caverna localizada nas colinas da França, na região de Lot, está situada a cerca de 32 quilômetros a leste de Cahors. Ao contrário de muitos sítios de pinturas pré-históricas na França, Pechmerle permanece acessível ao público geral. Esta caverna extraordinária se estende por 2 níveis e abrange mais de 2 quilômetros, com visitantes autorizados a explorar 1.200 metros de suas cavernas, poços e túneis inclinados, decorados com impressionantes murais pré-históricos que datam da cultura gravetiana e possivelmente até mesmo da era magdaleniana. Uma das pinturas mais renomadas da caverna, Os Cavalos Malhados de Pechmerle, tem aproximadamente 255 mil anos e retrata cavalos com manchas semelhantes ao padrão de leopardo visto em apaluzas modernos. Arqueólogos há muito debatem se esses antigos artistas estavam representando cavalos reais que haviam observado ou se as manchas tinham algum significado simbólico. No entanto, um estudo de 2011 utilizando o DNA de cavalos antigos revelou que o complexo de manchas responsável pelos pontos realmente existia na época, sugerindo que os pintores da caverna provavelmente viram cavalos malhados reais. Além disso, a caverna abriga uma imagem bem preservada de uma impressão de mão datada de aproximadamente 18 mil anos atrás. Com base no pulso mais fino, os pesquisadores especulam que provavelmente se trata de uma mão feminina. O charme enigmático de Pechmerle continua a oferecer uma janela para o passado distante, convidando os visitantes a se maravilharem com as expressões artísticas de nossos antigos ancestrais. Número 14. Pedras da Caverna Apolo 11. A Caverna Apolo 11, localizada na Namíbia, na África, possui uma impressionante coleção de arte rupestre com pelo menos 100 mil sítios descobertos que se estendem da pré-história ao século XIX. No entanto, apesar dessa riqueza, o estudo da arte rupestre africana permanece subexplorado, o que é surpreendente dado o status da África como o berço da humanidade. No entanto, apenas alguns poucos sítios, como as pedras da caverna Apolo 11 na Namíbia, foram examinados minuciosamente pelos arqueólogos. Essas pedras, ao contrário de seu nome cósmico, estão firmemente enraizadas na história da Terra, nomeadas em homenagem à missão Apolo 11, que coincidiu com sua descoberta em 1969. A caverna Apolo 11, mais precisamente uma saliência rochosa do que uma verdadeira caverna, abrigava algumas das peças mais antigas de arte móvel já encontradas no sul da África. Entre essas peças estão as representações figurativas mais antigas conhecidas no continente, datadas por carbono em aproximadamente 30 mil anos atrás. As lajes escavadas, agora preservadas no Museu Nacional da Namíbia, em Windhoek, oferecem um vislumbre fascinante da criatividade dos primeiros humanos. A mais famosa dessas lajes retrata uma figura teantropomórfica, combinando pernas traseiras humanas com o abdômen, pernas, pescoço e chifres de uma antílope, e a cabeça de um predador felino. Além dessas lajes, a caverna também continha numerosas pinturas em branco e vermelho, que variam de padrões geométricos simples a imagens de abelhas. Número 13. Cueva de las Manos. Escondida no coração do terreno de pinturas está a Cueva de las Manos, uma caverna que esconde uma coleção de arte antiga criada entre 13.000 e 9.500 anos atrás. Este incrível sítio deriva seu nome, Caverna das Mãos, dos numerosos estênceis de mãos humanas que adornam as paredes da caverna. No entanto, a pintura artística da caverna vai muito além dessas impressões icônicas. Há também muitas representações de animais, como guanacos, uma espécie ainda comumente encontrada na região ao redor.
Acredita-se que as pessoas que criaram essas antigas obras-primas possam ter sido os ancestrais diretos das comunidades indígenas caçadoras e coletoras que os colonizadores europeus encontraram na Patagônia durante o século XIX. A arte rupestre na Cueva de Las Manos é, de longe, a mais conhecida na região da Patagônia e está entre as mais significativas obras de arte no Novo Mundo. Embora seu propósito original continue sendo um mistério, os especialistas acreditam que possa ter servido para um propósito religioso ou cerimonial, além de um decorativo. O notável é que este sítio contém as pinturas de caverna mais antigas, conhecidas na América do Sul, com idades determinadas pelos antigos tubos de ossos usados para criá-las. Esses tubos, usados para borrifar tinta, ajudaram a desvendar os segredos dessa arte incrível, oferecendo um vislumbre das vidas das pessoas que a criaram. Número 12. Caverna de Altamira. O rico patrimônio cultural da Espanha está plenamente exposto na Caverna de Altamira, um fascinante sítio arqueológico localizado perto da histórica cidade de Santillana del Mar, na região da Cantábria. Esta incrível caverna é famosa por suas antigas pinturas rupestres criadas há milhares de anos. As várias obras encontradas nesta caverna apresentam desenhos detalhados de animais locais, como bisontes e cavalos, bem como contornos misteriosos de mãos humanas. As pinturas mais antigas dessa caverna datam do período Paleolítico Superior, aproximadamente 36 mil anos atrás. Consequentemente, quando o local foi descoberto no ano de 1868 por Modesto Cubas, desencadeou uma cadeia de eventos que levou a mais pesquisas por Marcelino Sanz de Sá. O que diferencia a Altamira não é apenas a qualidade vívida de sua arte multicolorida, mas também sua importância como as primeiras pinturas de caverna europeias a serem amplamente reconhecidas e aceitas como originadas da pré-história, marcando um momento crucial na compreensão da história e da arte humanas. Uma década após sua descoberta inicial, Marcelino Sanz de Sá, um arqueólogo amador, revisitou a caverna em 1879 com sua filha Maria, de 8 anos. Foi Maria quem fez a observação inovadora ao apontar que as marcas nas paredes eram, na verdade, desenhos intrincados. Essa descoberta acidental revelou uma coleção de pinturas e gravuras de animais extraordinariamente realistas, demonstrando uma notável visão. Sá corretamente associou essas magníficas obras de arte de caverna a artefatos pré-históricos, os únicos exemplos conhecidos de arte pré-histórica na época, revelando uma compreensão profunda da importância das cavernas. Inicialmente, a comunidade de especialistas era cética quanto às descobertas, já que a arqueologia ainda era um campo emergente e a ideia de que humanos pré-históricos criavam arte sofisticada ainda não era amplamente aceita. Foi necessário o descobrimento de sítios semelhantes na França, mais tarde no século XIX, para que Altamira ganhasse reconhecimento como um verdadeiro artefato da Idade do Gelo. Apesar disso, a comunidade científica ainda está dividida quanto à datação dos artefatos arqueológicos e das pinturas e desenhos encontrados na caverna. Até hoje, os pesquisadores continuam a debater e refinar sua compreensão da idade da notável arte rupestre em Altamira, destacando a busca contínua por conhecimento e precisão no campo da arqueologia. Número 11. Arte rupestre dos Lower Pecos. Na vasta extensão do Canyon dos Lower Pecos, onde os rios Grande Pecos se encontram perto da fronteira entre o Texas e o México, está a impressionante arte rupestre dos Lower Pecos, que se estende por mais de 160 quilômetros. Esta paisagem enigmática é adornada com mais de 300 pinturas rupestres, algumas com mais de 30 metros de comprimento. Essas representações vívidas, criadas com pigmentos terrosos como ocre vermelho e amarelo e carvão, trazem à vida cenas de pessoas, animais e símbolos, oferecendo um vislumbre de um mundo que existiu há até 4.000 anos, muito antes do advento da escrita na América do Norte. Este arquivo pictórico serve como o maior recurso conhecido sobre os antigos povos caçadores-coletores dos Pecos, capturando seus rituais e mitos em uma tela atemporal. A primeira menção registrada dessa arte rupestre remonta a 1849, com alguns sítios atraindo visitantes por meio de ferrovias no final do século XIX. No entanto, esforços acadêmicos sérios só começaram no início da década de 1930, quando a artista Virginia Carson começou a documentar meticulosamente as imagens por meio de esboços.
Entre os muitos estilos identificados, o estilo do Rio Pecos se destaca como o mais antigo e elaborado, apresentando figuras antropomórficas coloridas, com corpos longos e grossos e pernas curtas e finas. Esse estilo frequentemente inclui atributos distintivos, como adornos na cabeça, bastões e figuras xamânicas. A figura xamânica branca no White Shaman Preserve exemplifica a natureza vibrante e intrigante dessas representações antigas, que continuam a cativar estudiosos e entusiastas. Embora a arte rupestre dos Lower Pecos tenha resistido por milênios graças ao clima árido da região, seu futuro é incerto, com atividades humanas e mudanças ambientais ameaçando desgastar esses valiosos vislumbres de nosso passado distante, tornando sua preservação uma preocupação urgente. Número 10. Caverna de Caboa. A Caverna de Caboa, situada no Parque Natural Apuseni, no condado de Bihor, na Romênia, pode abrigar algumas das pinturas rupestres mais antigas conhecidas na Europa Central. A datação por radiocarbono coloca essas obras de arte entre 32.000 e 35.000 anos atrás, correspondendo aos períodos Aurignaciano e Gravetiano do Paleolítico Superior. A Galeria de Arte da Caverna apresenta uma série de representações de animais desenhadas em preto, provavelmente usando carvão. Os animais retratados incluem bisontes, ursos e rinocerontes, embora algumas imagens permaneçam não identificadas. Esses desenhos estão espalhados por ambas as paredes da caverna e carecem de uma disposição simétrica. A idade exata dessas obras de arte ainda é debatida entre os arqueólogos. Estimativas sugerem que elas pertencem ao meio do Paleolítico, alinhando-se com as culturas Aurignaciana e Gravetiana. No entanto, essa datação é controversa devido à raridade de ursos das cavernas e rinocerontes durante esses períodos. Além disso, a falta de uniformidade na arte sugere que os desenhos foram criados em momentos diferentes e não todos de uma vez. Número 9. Pinturas da Caverna de Coster. A Caverna de Coster, localizada no Calanque de Morgiou, perto de Marselha, França, foi descoberta por Henri Coser em 1991. Atualmente, a entrada da caverna está submersa a 37 metros abaixo do nível do mar e pode ser acessada por um túnel de 175 metros de comprimento. Este sítio pré-histórico está coberto com arte do Paleolítico Superior, abrangendo 2 períodos diferentes. As primeiras obras de arte datadas de cerca de 27.000 anos incluem estênseis de mãos e formas abstratas. Mais tarde, por volta de 19.000 anos atrás, a caverna apresentava desenhos detalhados de criaturas terrestres e marinhas, incluindo bisontes, íbexes e cavalos, bem como focas, águas-vivas e possivelmente peixes ou cefalópodes. Além disso, a caverna contém símbolos humanos interessantes, incluindo motivos sexuais e uma rara representação de um homem ferido, um tema também visto em outras cavernas famosas, como Lascaux. Devido à sua localização, a maior parte da caverna foi coberta pela água do mar ao longo do tempo, o que danificou grande parte da arte nessas áreas. Número 8. Arte rupestre dos Drakensberg. As montanhas Drakensberg abrigam uma das coleções mais notáveis de arte rupestre do mundo, com aproximadamente 30.000 exemplos encontrados dentro do sítio do Patrimônio Mundial dos Drakensberg. Este extraordinário repositório de arte antiga é uma das principais razões para o status da região como Patrimônio Mundial da Unesco. As impressionantes obras nos Drakensberg foram criadas pelos San, também conhecidos como Bosquímanos, de Botsuana e do Kalahari. Essas obras oferecem um vislumbre vívido das vidas e práticas espirituais dos San, que são considerados descendentes dos primeiros Homo sapiens a habitar a África Austral, datando de cerca de 8.000 anos atrás. A arte rupestre dos San nos Drakensberg revela a vida diária e as crenças espirituais desses primeiros habitantes. Os San eram caçadores e coletores habilidosos, conhecidos por suas técnicas sofisticadas de caça, incluindo o uso de flechas envenenadas para preservar a carne de suas presas. Sua arte inclui representações de suas atividades de caça, experiências espirituais e visões de estados de transe. Entre as pinturas mais famosas estão as de Elandes, que tinham um significado especial, assim como aquelas de reinos, acreditadas para trazer chuva, e várias figuras humanas. Os artistas usaram uma paleta diversificada de materiais para seus pigmentos, incluindo carvão, ossos queimados, óxido de ferro, argila branca e até fezes de aves. Os San também usaram substâncias ligantes como sangue e gordura para ajudar os pigmentos a aderirem à superfície rochosa, aplicando a tinta com uma variedade de ferramentas, incluindo dedos, fragmentos de ossos afiados e pincéis feitos de penas, grama e até cabelo de cavalo.
Número 7. Pinturas de Lascaux. Lascaux é um complexo de cavernas localizado perto da aldeia de Montignac, no departamento de Dordogne, no sudoeste da França. Descoberto em 1940, esse complexo é famoso por sua extensa coleção de pinturas parietais que adornam as paredes e tetos interiores. As infames pinturas encontradas aqui foram criadas há aproximadamente 177 mil anos, durante o período magdaleniano, retratando principalmente grandes animais nativos do Paleolítico Superior, como bois selvagens e cavalos. Esta arte reflete a fauna local da época e é considerada uma das artes rupestres mais reconhecíveis já descobertas. As imagens intrincadas, que somam quase 6 mil, são pintadas usando uma variedade de pigmentos minerais, incluindo óxido de ferro, hematita, goetita e pigmentos contendo manganês. A arte de Lascaux é dividida em 3 categorias principais: animais, figuras humanas e sinais abstratos. Notavelmente, as pinturas não incluem representações da paisagem circundante ou da vegetação da época. A imagem mais famosa é de um elaborado touro preto encontrado em uma das câmaras da caverna. Os pesquisadores David Lewis Williams e Jean Klotz notaram que a arte semelhante dos San da África Austral está frequentemente associada a práticas espirituais e visões experimentadas durante danças ritualísticas. As pinturas de Lascaux oferecem um vislumbre da consciência humana primitiva e sugerem a importância que esses animais tinham para a sobrevivência humana na época. Número 6. Ligil. Ligil, que significa Poço de Água de Camelos em Somali, é um nome apropriado para este incrível sítio antigo escondido entre 2 antigos leitos de rios, agora secos e vazios. Localizado nas proximidades de Hargeisa, a maior cidade da Somália, essas antigas pinturas rupestres datam de 5.000 a 7.000 anos atrás. Elas são um poderoso lembrete da rica história e importância cultural da região, e ainda assim estão cercadas por uma paisagem desértica árida, mas bela, que é ao mesmo tempo áspera e majestosa. Em 2002, uma equipe de pesquisadores franceses liderada por Xavier Gutter encontrou o sítio de Ligil enquanto explorava as origens do pastoreio no Chifre da África. Ao escavar a área, descobriram uma rica paisagem arqueológica com vibrantes pinturas rupestres, ferramentas líticas espalhadas e tumbas antigas marcadas com estelas e montículos. As pinturas, que adornam 20 abrigos rochosos, apresentam uma impressionante gama de cores: vermelho, branco, preto, violeta, marrom e amarelo, usadas tanto individualmente quanto em combinação. As imagens mais marcantes retratam vacas sem corcova com chifres brancos curvados ou em forma de lira, às vezes pontilhados com vermelho e úberes proeminentes. O aspecto mais marcante dessas antigas representações de vacas é o seu pescoço peculiar, retratado como retangular e incomumentalmente largo, frequentemente adornado com listras vermelhas e brancas, sejam elas retas ou onduladas. Esses pescoços distintos são acreditados como representações de tapetes cerimoniais elegantemente drapeados ao redor do pescoço dos animais. As pinturas, notavelmente bem preservadas, mostram uma fascinante variedade de imagens, incluindo vacas adornadas com vestimentas cerimoniais, humanos, cães domesticados e girafas. Apesar de estarem expostas aos elementos, as cores permanecem notavelmente vívidas, testemunho da condição excepcional dessas deslumbrantes pinturas rupestres. O maior abrigo rochoso se estende por impressionantes 10 metros de comprimento, tornando este sítio uma descoberta verdadeiramente única. Número 5. Pinturas rupestres de Font-de-Gaume. A caverna de Font-de-Gaume, localizada perto de Les Aiguilles de Taillac, no departamento de Dordogne, no sudoeste da França, é uma caverna notável, repleta de pinturas e gravuras polícromas do período magdaleniano. Descoberta em 1901, esta caverna ostenta mais de 200 imagens identificadas. Essas impressionantes imagens encontradas neste sítio arqueológico foram inscritas na lista de Patrimônio Mundial da Unesco como parte dos sítios pré-históricos e cavernas decoradas do Vale do Vézère, reconhecendo sua importância cultural e histórica. Em 1901, Denis Pion, um professor de escola de Les Aiguilles, descobriu as notáveis pinturas da caverna, que datam de cerca de 177 mil anos antes de Cristo. Durante o período magdaleniano, muitas das obras de arte da caverna, no entanto, não foram descobertas até mais tarde. A descoberta mais renomada, um friso que retrata 5 bisontes, foi feita por acaso em 1966, enquanto cientistas limpavam a caverna. Os primeiros habitantes pré-históricos ocuparam a entrada de Font-de-Gaume no Vale do Dordogne por volta de 25 mil anos antes de Cristo.
A caverna foi habitada intermitentemente por vários milênios antes de ser abandonada e eventualmente esquecida. Somente no século XIX, os residentes locais redescobriram a caverna. Fond de Gaume possui mais de 200 pinturas polícromas e é considerada um dos melhores exemplos dessa forma de arte, apenas atrás de Lascaux. A arte da caverna inclui representações de mais de 80 bisontes, cerca de 40 cavalos e mais de 20 mamutes. Número 4. Abrigos rochosos de Pimpal. Os abrigos rochosos de Pimpal são um sítio arqueológico no centro da Índia e contém mais de 600 pinturas que abrangem os períodos Paleolítico e Mesolítico, bem como o período histórico. As mais antigas datam de pelo menos 12 mil anos. Eles exibem os primeiros traços de vida humana na Índia e evidências da Idade da Pedra, começando no período Auriânico. As pinturas encontradas aqui mostram a vida das pessoas que residiam nas cavernas, além de diferentes representações de animais, incluindo tigres, leões e crocodilos. Uma rocha, popularmente chamada de Pedra Azur, retrata elefantes, barazingas, pavões, uma cobra, veados de pântano, bisontes, um cervo e o sol. Em outra rocha, 2 elefantes com presas estão pintados em cenas de caça, com caçadores carregando arcos, flechas, espadas e escudos. Também foram encontrados na comunidade dessas pinturas pré-históricas alguns dos pigmentos utilizados pelos habitantes das cavernas, preparados pela combinação de óxidos de manganês preto, hematita vermelha e carvão. Agora é hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Em 1973, uma descoberta impressionante de pinturas rupestres, capaz de mudar nossa compreensão sobre o homem pré-histórico, foi feita no município de Alta, localizado no condado de Finnmark, no norte da Noruega. Mais de 6 mil gravações e pinturas foram descobertas em vários sítios ao redor de Alta, revelando uma riqueza de arte pré-histórica. Essas antigas gravações, criadas entre 4.200 anos antes de Cristo e 500 anos antes de Cristo, mostram uma rica variedade de imagens que revelam uma cultura de caçadores-coletores, habilidosos na criação de renas, construção de barcos e pesca, com um forte foco espiritual em rituais xamânicos, adoração de ursos e veneração de animais. Qual pode ser o significado espiritual desta arte rupestre e como você acha que os caçadores-coletores em Alta conseguiram prosperar em um ambiente do norte tão desafiador? Participe da conversa e compartilhe seus pensamentos conosco nos comentários abaixo. Número 3. Arte rupestre, Neandertal, Iberiana. Muito antes de Picasso, artistas antigos naquilo que hoje é a Espanha estavam criando suas próprias obras-primas, misturando pigmentos, fazendo contas de conchas e pintando murais nas paredes das cavernas. A reviravolta surpreendente é que esses inovadores artísticos eram provavelmente neandertais. Imagine o mundo fora de uma caverna ibérica há 64 mil anos, quando essas notáveis representações foram pintadas. Era um ambiente repleto de megafauna antiga, como gatos de dente de sabre, ursos das cavernas e mamutes lanudos. Por muito tempo, os neandertais foram considerados menos inteligentes e sofisticados do que Homo sapiens, mas esta antiga arte rupestre ibérica conta uma história diferente. Um estudo de fevereiro de 2018, publicado na revista Nature, descreve vários animais, sinais lineares, formas geométricas, estênceis de mãos e impressões de mãos, demonstrando que os neandertais, como os primeiros Homo sapiens, usaram arte simbólica e sinais para retratar suas vidas diárias em um mundo paleolítico. Esta arte antecede a chegada dos humanos modernos na Europa por 20 mil anos, tornando-a mais antiga do que qualquer arte rupestre conhecida anteriormente, datada de 65 mil anos atrás. As pinturas das cavernas e as contas de conchas representam as primeiras obras de arte conhecidas, atribuídas aos neandertais, e incluem a arte rupestre mais antiga já descoberta. Número 2. Tadrat Acacus. Tadrat Acacus é uma deslumbrante cadeia de montanhas situada no vasto deserto do Saara, no oeste da Líbia. Esta região, rica em arte rupestre datada de 14 mil anos, ganhou seu lugar como Patrimônio Mundial da Unesco em 1985, devido à importância de suas pinturas e esculturas antigas. Essas obras de arte criadas entre 12 mil anos antes de Cristo e 100 depois de Cristo capturam vividamente as transformações culturais e naturais da área ao longo dos milênios. A arte rupestre de Tadrat Acacus apresenta uma diversidade de animais, incluindo girafas, elefantes, avestruzes e camelos, além de representações de humanos e cavalos. As cenas retratam pessoas envolvidas em vários aspectos da vida diária, como fazer música e dançar,
oferecendo uma visão do que era a vida dos antigos habitantes da região ao longo do Holoceno. As montanhas foram habitadas por caçadores-coletores que se adaptaram às mudanças climáticas do período úmido africano. Esses sítios forneceram insights valiosos sobre o processamento e a mobilidade dos alimentos, bem como sobre como as comunidades se ajustaram às flutuações ambientais. Por volta de 7.000 anos antes do presente, a domesticação de animais havia sido introduzida como parte do Neolítico africano, com o pastoreio e a coleta tornando-se as principais formas de obtenção de alimento, o que era muito mais eficiente do que a agricultura. Arqueólogos identificaram 3 principais períodos de ocupação na região: o Acacos Antigo, o Acacos Tardio e o Neolítico Pastoral. Cada período revela uma fase distinta de adaptação e sobrevivência humana, pintando um quadro claro da vida no Antigo Saara. O impacto duradouro da arte rupestre de Tadrat Acacos continua a intrigar e inspirar, oferecendo uma janela para um mundo há muito passado, mas eternamente preservado na tela rochosa do deserto. Número 1. Serra da Capivara. Conhecida por ser a maior e mais antiga concentração de pinturas pré-históricas nas Américas, o Parque Nacional Serra da Capivara é definitivamente um lugar de maravilha histórica e beleza natural. Este cativante parque nacional, também conhecido como Serra das Capivaras, abrange mais de 129 hectares e se estende por 2.114 quilômetros ao longo de suas fronteiras. Mas o que torna este lugar verdadeiramente especial é o impressionante número de sítios arqueológicos antigos encontrados dentro de seus limites, somando mais de 300. A maioria desses sítios apresenta deslumbrantes pinturas rupestres e murais retratando animais e cenas de caça, datando de 50.000 a 30.000 anos atrás. O parque está localizado em uma região única, conhecida como Caatinga brasileira, caracterizada por uma variedade diversificada de vegetação, perfeitamente adaptada ao clima semiárido. É uma área fascinante, rica em história e beleza natural, tornando-a um destino verdadeiramente inesquecível. Pesquisas indicam que a região da Serra da Capivara foi uma vez habitada por caçadores-coletores, seguidos por sociedades agrícolas cerâmicas, marcando-a como um dos sítios arqueológicos mais significativos do mundo. Em 1991, este extraordinário sítio foi justamente inscrito na lista de Patrimônio Mundial da Unesco, reconhecido como um testemunho notável de uma das mais antigas comunidades humanas na América do Sul. Além disso, ferramentas de pedra encontradas na área foram datadas de até 22.000 anos atrás, fornecendo um fascinante vislumbre das vidas dos primeiros habitantes. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e assista a mais conteúdos clicando nos cards da tela e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!